júri competia decidir se havia ou não matéria para acusação. Sendo afirmativa a resposta, aí sim a magistratura togada formava a pronúncia, mas ela não podia decidir. Uma vez pronunciado o réu, o acusador, a parte, no caso de queixa, ou o promotor em sendo denúncia, deveria oferecer o seu libelo acusatório, mandando o juiz de direito notificar o acusado para comparecer perante o segundo conselho de jurados ou júri de sentença. A esse segundo conselho, que deveria ser de 12 jurados, caberia decidir. O juiz de direito, por sua vez, deveria apenas, se o réu fosse considerado culpado, aplicar as penas previstas na lei. Em suma, no processo ordinário, do corpo de delito, passando pela instrução do processo, pela decisão da pronúncia e daí até a declaração da sentença, tudo era essencialmente resolvido pelo magistrado eleito pelos jurados. Tratava-se de uma justiça cidadã, em que brasileiros eram julgados por seus pares, cabendo em essência à magistratura togada apenas a aplicação da pena ou a decisão em nível recursal, fosse por meio de apelação para a relação ou recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça. Contudo, mal aprovado o Código, os políticos da regência já reclamavam sua reforma. Tanto assim que, em 3 de outubro de 1933, foi nomeada uma comissão para revisão da legislação, especialmente os defeitos e lacunas dos códigos do processo criminal. Para os coevos, o Código de Processo, ao colocar toda a justiça na mão de juízes eleitos e jurados, havia instaurado uma era de impunidade. As pessoas de maior cabedal normalmente se recusavam a participar do júri, e aqueles que participavam raramente consideravam o réu culpado, temerosos de eventuais vendetas. Quanto aos juízes de paz, 2 coisas ocorriam. Ou bem ele se recusava a trabalhar contrariamente aos interesses de seus familiares, protetores e protegidos, perseguindo, obviamente, seus inimigos, ou então preferia nada fazer, na tentativa de evitar problemas futuros, uma vez que permaneceria no cargo apenas 1 ano. Logo após a maioridade, o Código de Processo foi reformado, pouco restando da antiga justiça cidadã. A Lei de 3 de dezembro de 1941 não só alterou substantivamente as competências de cada ofício, criando inclusive novas funções e cargos, como modificou a maneira pela qual eram escolhidos os já existentes. Doravante, caberia a figuras escolhidas pelo centro, como chefes de polícia, delegados e subdelegados, proceder a todas as diligências policiais antes adscritas aos juízes de paz, bem como passavam a ser atribuições da justiça togada, os juízes de direito e municipais, todas as principais ações no andamento dos processos. Uma vez prevista na Constituição, a instituição do júri não poderia ser simplesmente excluída da parte processual, mas era possível diminuir radicalmente sua atuação e importância. Primeiramente, alteravam-se as exigências para a qualificação dos jurados, restringindo a participação da população. Mas, além disso, determinava-se que não mais caberia a uma autoridade eleita localmente organizar a lista. Doravante, essa atribuição seria dos delegados de polícia. Por fim, no que tange aos jurados, ficava abolido o júri de acusação ou primeiro júri, restando somente o júri de sentença. Quanto ao julgamento das causas e dos recursos, adicionava-se mais um poder ao juiz de direito. Cabia a ele apelar ex officio da decisão do júri, quando considerasse que era contrário ao ponto principal da causa, contrário à evidência resultante dos debates, depoimentos e provas perante ele apresentados. Ou seja, praticamente quase todos os poderes da justiça, da magistratura eletiva e dos jurados foram retirados em 3 de dezembro. A Lei de 1941 é usualmente entendida como parte das chamadas reformas conservadoras que visavam a revisão das mudanças introduzidas pelos liberais durante o período regenciais, procedendo a uma centralização da política. Em termos do legislativo, como apontado anteriormente, a interpretação do ato apenas tirou das assembleias provinciais a faculdade de criar ou alterar cargos determinados por lei geral, mantendo-se, contudo, inalterada em tudo mais a divisão de competências legislativas entre o centro e as províncias. No caso da Lei de 3 de dezembro, também é necessário um olhar mais atento para se perceber seu verdadeiro significado. Para Paulino José Soares de Souza, ministro da Justiça, quando da aprovação da reforma do Código, em 3 de dezembro de 1941, era necessário, para um entendimento da política nas décadas de 30 e 40, ir além da simples dicotomia centralização e descentralização. Em seu ensaio sobre o direito administrativo, publicado na década de 60, Paulino, já então visconde do Uruguai, escrevia que as diferenças entre as leis regenciais e aquelas aprovadas a partir de 1840, especialmente a reforma do Código de Processo, deveriam ser entendidas em outra chave, que não a da centralização. Na verdade, sua compreensão deveria partir da ideia de oposição entre um sistema de governo baseado no self-government anglo-saxão
e uma organização de inspiração francesa que tinha por base a hierarquia. Vale destacar que, no que tange ao judiciário, especialmente o Código de 32, só foi possível instituir esse modelo de inspiração anglo-saxônica, como disse o Uruguai, porque a Constituição já o previa. No que tange aos direitos civis, ainda que o Império tenha aprovado dezenas de leis regulamentares, reunidas em 1857 na Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas e largamente utilizada em todo o Brasil, teria que se esperar pela República, ou melhor, pelo ano de 1916, para que fosse aprovado o primeiro Código Civil brasileiro. Para Keila Greenberg, a existência da escravidão no Brasil foi central na opção por não se aprovar um Código Civil. A multiplicidade de formas assumidas pela escravidão no Brasil do século XIX tornou impossível sua conceituação jurídica, uma vez que, só a título de exemplo, a despeito dos escravos serem propriedade, frente à justiça criminal, eram considerados pessoas. A definição tradicional, escravo é o ser humano desprovido de liberdade de propriedade, não dava mais conta da realidade, se é que algum dia chegou a dar, segundo Keila. Então, das duas, uma, ou tentava se adequar às várias condições sociais existentes nesse período a um formato jurídico comum e procedia-se à realização do Código Civil, ou se abria mão da regulamentação do direito civil enquanto existissem seres humanos que eram, ao mesmo tempo, coisa e pessoa, ou pior, que pudessem passar de coisa a pessoa e vice-versa. A Carta de 24, portanto, ainda que tenha criado o poder moderador, duramente criticado ao longo do Império, e comparado então e posteriormente a um resquício do poder real de antigo regime, a despeito de ser uma invenção de Benjamin Constant, pode ser parcialmente considerada como uma das bases da estabilidade do Império. Isso não implica esquecer-se da escravidão e, portanto, das diferenças formais entre livres e escravos, e menos ainda das diferenças reais entre os distintos grupos que compunham a população do país: escravos, índios, libertos, livres, pobres, camadas médias urbanas, elites econômicas e políticas, etc. Porém, mais do que tudo, vale repensar até que ponto a organização política imperial deu-se à parte da população do país, como tendem a ressaltar alguns livros de história, ou se ela chegou a permitir, obviamente em graus distintos, a expressão de parte das demandas dos diferentes grupos sociais. Costuma-se comparar a instabilidade da política do primeiro reinado e da regência com a suposta calmaria do segundo reinado. Tomando o fim das grandes disputas políticas, que teriam se encerrado com a Revolta Praieira em 48, como sinônimo da extinção dos espaços de manifestação de opiniões discordantes. Não é isso que as pesquisas recentes têm mostrado, ao contrário. Movimentos, diríamos hoje, populares de grande dimensão ocorreram em 51, 52, 58, 74, 75 e 81. Isso para nomear apenas aqueles dos quais se tem estudos mais aprofundados, ainda que muitos outros tenham ocorrido. Em 1851, estourou a chamada Guerra dos Marimbondos, ou Revolta do Ronco da Abelha, que levantou a população das províncias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Sergipe e Minas Gerais contra os decretos de 51, que instituíam o Censo Geral do Império e o Registro Civil de Nascimentos e Óbitos. Os decretos pressupunham uma interferência direta do Estado nos modos de vida da população, não só pela pretensão do censo em contar a todos, mas especialmente pela exigência de que os recém-nascidos fossem doravante registrados pelos juízes de paz em um só livro, com referência a acordo nascituro, diferentemente do que era feito até então, com o padre anotando as crianças batizadas, ou bem num livro para os livres, ou noutro para os escravos. Para os revoltosos, tendo os ingleses, e isso vem de um documento, acabado com o tráfico de africanos, o Sul queria, então, reduzir as gentes do Norte à escravidão. Por isso que o Império queria contá-los e por isso que o Império queria registrá-los num único livro. E que, ainda que anotasse a cor, isso importava pouco, porque, afinal, essa população não sabia ler. A garantia dela era que o vigário em quem eles confiavam registrava em livros separados. Esse movimento sem líderes e que escapava à compreensão das elites, não só foi o maior movimento ocorrido no Império em termos do número de províncias envolvidas, como também um dos poucos que conseguiu seus objetivos, uma vez que o governo optou por suspender os decretos. Mesmo no caso da escravidão, ainda que ela só tenha sido abolida às vésperas do fim do Império, também não se pode esquecer o papel que os próprios escravos tiveram na erosão do sistema. Por um lado, utilizou-se a própria norma no sentido de invalidar a instituição, caso, por exemplo, das várias ações de liberdade ajuizadas nos tribunais, e que se utilizavam do argumento da ilegalidade do tráfico no período de 31 a 50, ou mesmo de outras tecnicalidades, como não registro e etc.
Por outro, ao papel efetivo das revoltas de escravo que assolaram as províncias,